Cenário: de dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquiqué, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente. Vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano. Perde então a beleza selvática. Suas ondas são calmas e serenas como as de um lago, e não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso sofre o latejo do Senhor. Não é neste lugar que ele deve ser visto, sim 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como o filho indômito desta pátria da liberdade. Aí o Paquiqué lança-se rápido sobre o seu leito e atravessa as florestas como o tapi, espumando, deixando-o pelo espaço, pelas pontas do rochedo e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De repente, falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra. O soberbo rio recua um momento para concentrar as suas forças e precipita-se de um só arremesso, como o tigre sobre a presa. Depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra e adormece numa linda bacia que a natureza formou, e onde o recebe como em um leito de noiva, sob as cortinas de trepadeiras e flores agrestes. A vegetação nessas paragens ostentava outrora todo o seu luxo e vigor. Florestas virgens se estendiam ao longo das margens do rio, que corria no meio das arcárias de verdura e dos capitéis formados pelos leques das palmeiras. Tudo era grande e pomposo no cenário que a natureza sublime artista tinha decorado para os dramas majestosos dos elementos, em que o homem é apenas um simples comparsa. No ano da graça de 1604, o lugar que acabamos de descrever estava deserto e inculto. A cidade do Rio de Janeiro tinha se fundado havia menos de meio século, e a civilização não tivera tempo de penetrar o interior. Entretanto, via-se à margem direita do rio uma casa larga e espaçosa, construída sobre uma eminência e protegida de todos os lados por uma muralha de rocha cortada a pique. A esplanada sobre que estava assentado o edifício formava um semicírculo irregular que teria, quando muito, 50 braças quadradas. Do lado do norte havia uma espécie de escada de lajedo, feita metade pela natureza e metade pela arte. Descendo 2 ou 3 dos largos degraus de pedra da escada, encontrava-se uma ponte de madeira solidamente construída sobre uma fenda larga e profunda que se abria na rocha. Continuando a descer, chegava-se à beira do rio, que se curvava em seio gracioso, sombreado pelas grandes gameleiras e angelins que cresciam ao longo das margens.
Aí ainda a indústria do homem tinha aproveitado habilmente a natureza para criar meios de segurança e defesa. De um e outro lado da escada seguiam dois renques de árvores que, alargando gradualmente, iam fechar, como dois braços, o seio do rio. Entre o tronco dessas árvores, uma alta cerca de espinheiros tornava aquele pequeno vale impenetrável. A casa era edificada com a arquitetura simples e grosseira que ainda apresentam as nossas primitivas habitações. Tinha 5 janelas de frente, baixas, largas, quase quadradas. Do lado direito estava a porta principal do edifício, que dava sobre um pátio cercado por uma estacada, coberta de melões agrestes. Do lado esquerdo estendia-se até a borda da esplanada uma asa do edifício que abria 2 janelas sobre o desfiladeiro da rocha. No ângulo que esta asa fazia com o resto da casa havia uma coisa que chamaremos jardim, e de fato era uma imitação graciosa de toda a natureza, rica, vigorosa e esplêndida, que à vista abraçava do alto do rochedo. Flores agrestes das nossas matas, pequenas árvores copadas, um estendal de relvas, um fio de água fingindo um rio e formando uma pequena cascata. Tudo isto a mão do homem tinha criado no pequeno espaço com uma arte e graça admirável. À primeira vista, olhando esse rochedo da altura de 2 braças, donde se precipitava um arroio da largura de um copo de água e um monte de grama, que tinha quando muito o tamanho de um divã. Parecia que a natureza se havia feito menina e se esmerara em criar por capricho uma miniatura. O fundo da casa, inteiramente separado do resto da habitação por uma cerca, era tomado por 2 grandes armazéns ou senzalas, que serviam de morada a aventureiros e apostados. Finalmente, na extrema do pequeno jardim, à beira do precipício, via-se uma cabana de sapé, cujos esteios eram 2 palmeiras que haviam nascido entre as fendas das pedras. As abas do teto desciam até o chão. Um ligeiro sulco privava as águas da chuva de entrar nesta habitação selvagem. Agora que temos descrito o aspecto da localidade onde se deve passar a maior parte dos acontecimentos desta história, podemos abrir a pesada porta de jacarandá que serve de entrada e penetrar no interior do edifício. A sala principal, o que chamamos ordinariamente sala da frente, expirava um certo luxo que parecia impossível existir nessa época em um deserto, como era então aquele sítio. As paredes e o teto eram caiados, mas cingidos por um largo florão de pintura a fresco. Nos espaços das janelas pendiam 2 retratos que representavam um fidalgo velho e uma dama também idosa. Sobre a porta do centro desenhava-se um brasão de armas, em campo de 5 vieiras de ouro, riscadas em cruz entre 4 rosas de prata sobre palas e faixas. No escudo, formado por uma brica de prata orlada de vermelho, via-se um elmo também de prata, patife de ouro e de azul, e por timbre um meio-leão de azul com uma vieira de ouro sobre a cabeça. Um largo reposteiro
de damasco vermelho, onde se reproduzia o mesmo brasão. Ocultava esta porta, que raras vezes se abria, e dava para um oratório. De fronte, entre as duas janelas do meio, havia um pequeno dossel fechado por cortinas brancas com apanhados azuis. Cadeiras de couro de alto espaldar. Uma mesa de jacarandá de pés torneados. Uma lâmpada de prata suspensa ao teto constituíam a mobília da sala, que respirava um ar severo e triste. Os aposentos interiores eram do mesmo gosto, menos as decorações heráldicas. Na asa do edifício, porém, esse aspecto mudava de repente, e era substituído por um quer que seja de capricho e delicado que revelava a presença de uma mulher. Com efeito, nada mais loução do que essa alcova, em que os brocatéis de seda se confundiam com as lindas penas de nossas aves, enlaçadas em grinaldas e festões pela orla do teto e pela cúpula do cortinado de um leito colocado sobre um tapete de peles de animais selvagens. A um canto pendia da parede um crucifixo em alabastro, aos pés do qual havia um escabelo de madeira dourada. Pouco distante, sobre uma cômoda, via-se uma dessas guitarras espanholas que os ciganos introduziram no Brasil quando expulsos de Portugal, e uma coleção de curiosidades minerais, de cores mimosas e formas esquisitas. Junto à janela havia um traste que à primeira vista não se podia definir. Era uma espécie de leito ou sofá de palha matizada de várias cores e entremeada de penas negras e escarlates. Uma garça real empalhada, prestes a desatar o voo, segurava com o bico a cortina de tafetá azul que ela abria com a ponta de suas asas brancas e caindo sobre a porta. Vendava esse ninho da inocência aos olhos profanos. Tudo isto respirava um suave aroma de benjoim, que se tinha impregnado nos objetos como o seu perfume natural, ou como a atmosfera do paraíso que uma fada habitava.